levar a palavra de Deus, antes de iniciarmos este culto ao Senhor, vamos orar. Vamos falar com Deus em oração. Vamos buscar a graça, a misericórdia, a compaixão do Senhor. Que possamos, nesta tarde, mais uma vez, engrandecer o nome do Senhor, proclamar as grandezas, proclamar a majestade de Cristo. Que venhamos também a glorificar o Senhor e a cultuar o Senhor, que é o nosso Senhor e Deus. Que o Senhor, através do seu amor, da sua compaixão e da sua misericórdia, o Senhor receba este culto e o Senhor fale conosco, o Senhor nos ensine, nos oriente, o Senhor nos mostre a verdade, porque, Senhor, nós sabemos, Pai querido, que as pessoas ouvem tantas coisas, Senhor, é tanto falatório, Senhor, e que eu que já me senti assim há muitos anos atrás, Senhor, imagino os meus irmãos e irmãs como se sentem frente a este falatório todo. É cada um falando uma coisa, é cada denominação pregando a sua verdade. E as pessoas, Senhor, têm dificuldade em saber aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, aquilo que devem seguir, aquilo que devem rejeitar. Então, meu Deus Todo-Poderoso, Senhor, que é o único Deus das nossas vidas, que o Senhor ajude os meus irmãos e irmãs a não errarem. E me ajude também, Senhor, a eu não errar. Nós temos uma facilidade ao erro muito grande. Muitas vezes nós gostamos do erro. Muitas vezes o erro nos atrai. O erro parece que é um imã. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor, exclusivamente ao Senhor. Fala conosco nesta tarde. Esta, Pai querido e Deus Todo-Poderoso, é a minha oração, com ações de graças, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, eu sei como é que a maioria de vocês se sente. Eu já me senti assim, por causa disso que eu sei. Eu sei que não é fácil, cada um fala uma coisa, e hoje eu estava ouvindo assim, né? E eu falei, meu Deus, meu Senhor, me ajuda a levar a verdade. Irmãos, eu ouvi uns 30 minutos, mas como eu ouvi coisas, Senhor, meus irmãos, como eu ouvi mentiras. E é duro, né, amados? Eu sei que é difícil. Principalmente quando as pessoas estão passando dificuldades na vida. Sejam dificuldades de qualquer ordem. As pessoas querem ouvir palavras de ânimo, mesmo que sejam mentirosas.
Porque é assim que nós fomos ensinados, é assim que nós fomos educados. É claro que nós não podemos mentir. Hoje, a minha esposa levou a minha sogra ao médico. Ela não está bem. Já tem uma certa idade, não está bem. E o médico, aliás, um médico espetacular, em quem eu confio há muitos anos, ele foi de uma sinceridade mas não amedrontou. Então eu quero pedir para Deus isso, que eu continue sendo sincero. Boa tarde, minha querida. Minha neta Sabininha. Fica com Deus, viu? Então, que a gente continue sendo sincero. A gente não pode abrir mão da sinceridade, né? Mas que seja sempre em amor. E eu vou falar de um assunto que é meio que rejeitado no meio cristão, no meio evangélico. Um assunto que as pessoas não gostam de abordar, porque incomoda qualquer pessoa. Qualquer pessoa, ninguém quer falar sobre isso. Quero falar de sofrimento. Quero falar que nós precisamos ensinar o povo de Deus sobre sofrimento. E para ensinar sobre sofrimento, eu estou aqui aberto na carta aos Romanos. Uma carta do apóstolo Paulo aos romanos, ao povo de Roma. Se essa carta fosse escrita hoje, ela seria escrita aos italianos, né? E estou aqui no versículo 18 e vou passar por outras citações bíblicas, mas quando a gente lê as notícias, a gente vê que aquilo que está escrito aqui em aos Romanos, capítulo 1, a partir do todo o capítulo 1, na verdade, né? Vou falar a partir do versículo 18, todo o capítulo 1 da carta aos Romanos, a gente entende que o mundo está vivendo aquilo que está escrito em aos Romanos, capítulo 1. Porque nós vivemos numa sociedade que continua a se rebelar, a se levantar contra Deus, a rejeitar o ensino de Deus verdadeiro. E aí, esta sociedade recebe como paga da sua rebeldia, da sua rejeição, um resultado que é inevitável, que é o sofrimento. Nós vivemos num mundo cheio de doenças, num mundo cercado de conflitos políticos, guerras, tensões raciais, num mundo de maldade. E a gente tem, eu, por exemplo, tenho o compromisso
com Deus, comigo e com vocês, de que cada pessoa que me ouve, naquele momento que aquela pessoa está me ouvindo, eu sou o pastor daquela pessoa. Você está me ouvindo agora, neste exato momento eu estou pastoreando o rebanho de Deus, porque o rebanho nunca é meu. E eu me sinto na obrigação de preparar você e me preparar também para a vida neste mundo. E a vida neste mundo é uma vida de sofrimento. Não se engane. E não permita que ninguém te engane. Primeiro a gente deve estar preparado, porque nós vivemos num mundo caído. Isso aí a Bíblia fala em muitos lugares. Mas também a gente deve estar preparado para sofrer, porque o sofrimento é assegurado para aqueles que seguem a Cristo. Seguir a Cristo é sinônimo bíblico de sofrimento. É aí que as pessoas começam a ficar mais ou menos sem entender. Mas será que o que ele está falando lá é verdade? É que tanta gente fala coisa melhor. Acho que é melhor a gente seguir quem fala que a gente nasceu para ser feliz. Olha, você segue quem você quiser seguir. Ninguém é obrigado a concordar com as coisas que eu estou falando. Mas pelo menos, procure na Bíblia se o que eu estou ensinando aqui é verdade ou é mentira. Procure na Bíblia se aquilo que está sendo pregado aqui é verdadeiramente a palavra de Deus. E se aquilo que os outros falam é verdadeiramente a palavra de Deus. Ora, se você quiser saber se o que eu estou falando é verdade, a Bíblia fala constantemente para a gente em sofrimento. Vou pegar aí a sua Bíblia, abre aí, Romanos capítulo 8, versículo 2. É isso mesmo? Deixa eu confrontar aqui. Exatamente, Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está falando de sofrimento. A Bíblia toda fala de sofrimento. A vida de Jesus foi uma vida de sofrimento. E querem ensinar ao povo que seguir Jesus é alegria, pula-pula, é festa, que tem que dançar na presença de Deus. Leia primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Leia aos Filipenses, capítulo 1, versículos 29. Capítulo 3, versículos do 8 ao 10. Tudo isso que eu estou citando, mais Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1. Tudo isso que eu estou citando aqui, você vai ler. Eu faço questão que você leia. Eu não quero nem ler. Você vai falar, o pastor Mário leu, ele induziu. Não quero nem te induzir. Leia aí depois. Pastor, eu não peguei todas as... Ora, entra aí no meu Facebook, no YouTube, o vídeo está sendo gravado. E você pode ir pausando e pegando as referências. Você vai ver que todas essas referências que fazem parte da Bíblia, falam dos sofrimentos que os cristãos devem enfrentar.
Não sou eu que estou inventando, nem sou eu que gosto de sofrer, que quero falar que você vai sofrer, é a Bíblia que diz isso. Olha, quase que os livros inteiros de 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo e a primeira carta de Pedro, quase que inteiras, são dedicadas a ajudar o cristão a lidar com o sofrimento. Como é que eu posso vir aqui e falar, olha, você nasceu para ser feliz, vai dar tudo certo, a partir de amanhã vai tudo mudar, Deus está preparando para... Deus está... Como eu ouvi um sujeito hoje dizer, olha, você vai sentar com os reis, você vai comer na mesa dos reis. Aliás, ele estava pregando em cima de uma música. Depois ele começou a recitar letras de outra música e não pregou a Bíblia. Cristo alertou a igreja de Esmirna. Você vai ler lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos do 9 ao 11, que eles enfrentariam grande sofrimento. Irmão, a Bíblia, as Escrituras deixam muito claro que os cristãos irão sofrer. E se eu sou um pregador da palavra de Deus, se eu ensino o conselho de Deus, eu preciso me preparar para o sofrimento e ensinar o sofrimento ao povo de Deus. Eu sei que muita gente detesta isso que eu estou falando, nem está mais acompanhando, não vai querer ver esse vídeo, não vai compartilhar esse vídeo, porque acha fatalista. Mas o que eu posso fazer? Estou pregando a Bíblia. Não estou pregando um triunfalismo barato e mentiroso. Por que a Bíblia fala tanto em sofrimento? Por quê? Porque Deus tem prazer que a gente sofra? De jeito nenhum. Mas é que o sofrimento lapida, produz a santificação. É através do sofrimento. A Bíblia não só promete que o cristão vai sofrer, mas também diz que o sofrimento do cristão não é sem causa, não. A Bíblia diz que a gente tem que se alegrar nas provações, sabendo que as provações, são uma das ferramentas que Deus utiliza para nos fazer perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Leia aí. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Como é que eu posso vir aqui, ou ir num púlpito de igreja, ou ir nos vários grupos de pregação da palavra de Deus, onde cultuamos a Deus, e não ensinar o povo a respeito do sofrimento, ou ensinar o povo a fugir do sofrimento o mais rápido possível? Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que ensinar aquilo que a Bíblia ensina. É que isso é tão estranho para a maioria, isso é tão extraterrestre para a maioria, que a maioria não gosta de ouvir. Porque ninguém... Olha, eu não sei quantas pessoas estão nos acompanhando nesta tarde, ao vivo.
quase ninguém ou ninguém já ouviu algo assim como eu estou falando agora. E isso que eu estou falando não é uma coisa assim, e o pastor Mário. Não, eu estou falando o que está escrito na Bíblia, eu não estou inventando nada, não estou querendo pôr medo em você, só estou dizendo que este mundo é um mundo de sofrimento, porque a Bíblia diz isso. E a obra santificadora de Deus é realizada em nós através do sofrimento. É o sofrimento, meu irmão, minha irmã, que aumenta a comunhão, comum união. É através do sofrimento que as pessoas se juntam em benefício uma das outras, não só benefício material, mas benefício espiritual. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Que é algo que é uma piada isso que eu vou falar aqui. Mas lê aí, 1 Coríntios 12, 26. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Acontece isso? Isso é esquecido, isso é negligenciado, isso é colocado de lado nas igrejas. Mas está escrito aqui na Bíblia, se um membro, porque nós somos o corpo, não somos o corpo de Cristo? Se este dedo aqui meu quebra, dói pra chuchu, o meu corpo todo sofre. Então, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Porque aumenta a comunhão. O sofrimento faz as pessoas sofrerem uns pelos outros. O sofrimento cria um negócio chamado empatia. Empatia. O que é empatia? É a gente sentir aquilo que o outro está sentindo. O sofrimento faz crescer dentro da igreja, a igreja não falando de denominação, né? Mas o sofrimento faz crescer dentro da igreja a compaixão, o amor uns pelos outros. E o sofrimento faz com que a igreja tenha chance de suportar o fardo uns dos outros pelo amor a Deus, nosso Senhor. Não é muito bom ouvir isso, eu sei que não. As pessoas não gostam de ouvir isso. Muita gente já, não quero ouvir, não, tá louco, não, eu quero ouvir coisa boa. Tem gente que gosta de ser enganado, não tem? O sujeito vai lá no mecânico para arrumar o carro, o cara fala um monte de coisa, ele sai de lá feliz. Ele foi enganado, tem gente que gosta. Eu não gosto de ser enganado. Se eu descubro que fui enganado, eu fico bravo a beça. E o sofrimento, conforme a Bíblia Sagrada, Romanos, capítulo 8, versículo 18. Deixa eu pegar aqui, Romanos 8, 18, está aqui, ó. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então o sofrimento produz o quê? A esperança que Paulo tinha. A alegria não produz isso, é o sofrimento que produz. Porque te anima a aguardar, não pelas coisas passageiras deste mundo, que tudo aqui é passageiro. Tudo aqui passa. Mas nós devemos aguardar as coisas que estão por vir. E Paulo fala dessa verdade de maneira maravilhosa aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 18, porque
Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está por vir. Não fala da alegria deste mundo. Não fala das coisas desse mundo, porque tudo aqui é passageiro. Não tem nada, absolutamente nada aqui que perdure. Tudo aqui é passageiro. Isso aqui não é um negócio religioso. Isso aqui é ensinamento bíblico. Isso daqui não são todas as pessoas que estão preparadas para ouvir. Por causa disso que eu não preguei de manhã isso no rádio. Estou pregando exclusivamente para pessoas que estão no aplicativo ou estão no site. Porque eu creio que quem acessa o aplicativo ou acessa ao site são pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. No rádio, um monte de gente ouve e a grande maioria não entende. Por quê? Falar que sofrimento produz esperança. Você acaba de falar, tem um sujeito que entra dizendo: liga para mim, você tem problema financeiro, que tudo vai ser resolvido. As pessoas vão falar: aquele pastor Mário lá é louco, eu prefiro outro. Que prefiram, ou melhor, quem elas quiserem, mas que pelo menos saibam distinguir aquilo que é daquilo que não é a palavra de Deus. Este é o problema. Você pode preferir um outro pregador, um outro pastor, um outro serviçal da obra de Deus, claro que você pode. Mas você tem que distinguir aquilo que é e aquilo que não é a palavra de Deus. A grande esperança do cristão não está aqui. A grande esperança do cristão está naquilo que há de vir. Não importa a provação que você está passando, porque a insondável glória do Senhor Deus é que nos aguarda. E o nosso sofrimento deveria apontar para isso. Quando você está sofrendo, o sofrimento que você está passando, de qualquer espécie, de qualquer ordem, deveria estar apontando para a glória de Deus que está por vir na minha e na sua vida. Mas as pessoas são levadas a fazerem o quê? Campanhas para parar de sofrer. Campanhas para ir e vai por aí afora. O nosso sofrimento, as nossas provações, quando eu estou falando de sofrimento, estou falando de provação de uma maneira geral, elas deveriam aumentar a nossa expectativa e aumentar o nosso desejo pela glória futura. A irmã que me perguntou agora há pouco aqui: pastor, é errado eu querer morrer? Tem dia que a gente, quer mesmo: Senhor, venha buscar a sua igreja, Senhor, me leva. Por quê? Porque tem dias que parece que por mais que a gente queira levar a verdade, as pessoas preferem a mentira. Isso incomoda a gente, né? Chegará o dia, meu irmão, minha irmã, que o peso da maldição sobre este mundo vai ser retirado. E todos os salvos, todos os remidos de todas as nações irão adorar juntos, livres de perseguição de qualquer espécie. Chegará um dia que não haverá conflitos, não haverá discussões políticas ou guerras. Haverá um dia, no futuro, quando não haverá ninguém mendigando sobre as ruas, pessoas querendo comida para sobreviver. Haverá um dia
que esposa nenhuma, que marido nenhum vai perder o seu marido ou a sua esposa para o câncer. Chegará um dia que as crianças não mais terão câncer, convulsões. Então, as provações de hoje nos apontam para um dia que está por vir. E qual que deve ser a expectativa do crente verdadeiro? É saber que ele fará parte deste glorioso dia. Essa é a expectativa, meu irmão, minha irmã. Não é de cura, não é. Deus pode fazê-lo, claro que pode, mas Deus quer que você tenha este entendimento, que o crente, o cristão aqui na terra, tem que estar se preparando para a realidade deste mundo, que é um mundo de sofrimento. Todos sofrem, até aqueles que você vê aí que parece que não estão sofrendo, que tudo dá certo para eles, eles sofrem também. Mas por que Deus não acaba com essa mentira? Ora, pela mesma razão que Deus não acaba com as facções criminosas, que Deus não acaba com o crime, que Deus não acaba com a corrupção, que Deus não acaba com as doenças, pela mesma razão que nem todas as doenças têm cura, pela mesma razão que todos sobre a face da terra ou serão arrebatados ou vão morrer. Porque isso faz parte deste mundo. Um mundo corroído, um mundo podre pelo pecado. Então, meu irmão, minha irmã, se prepare para o sofrimento, de qualquer ordem, porque a Bíblia é que fortalece os seus leitores, os seus seguidores, a estarem preparados para o dia mau. A Bíblia fala do dia mau. E é isso que nós, pregadores, devemos fazer. Primeiro, estarmos preparados. Não é fácil estar preparado para o dia mau. Não é fácil. E preparar as pessoas para estarem preparadas também para o dia mau. Porque o dia mau vai chegar para todo mundo. Só para aquela geração que será arrebatada. Mas mesmo assim, antes do arrebatamento, ela só não passa pela morte. Mas todos tiveram ou terão um sofrimento, ou vários na sua vida. Não se engane, irmão, irmã. Não se engane com palavras que muitas vezes iludem as pessoas e fazem bem momentaneamente, né? Que eu chamo dos drogados espirituais. Por quê? A bebida deixa o sujeito alegre lá enquanto ele está meio sob efeito do álcool. Depois é a ressaca. As drogas idem. E essas mentiras fazem a pessoa se sentir forte até 2, 3, 5, 6 horas depois que ela deixa o culto. Depois, a realidade vem bater a porta dela. Então, se prepare para aquilo que a Bíblia diz. O sofrimento é uma realidade atual. Mas nós temos o conforto, o consolo e temos o nosso ajudador do nosso lado, Jesus, o Cristo. Deus amado, Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ensina tantas coisas. Hoje nós pudemos aprender um pouco mais. Tem certas coisas que as pessoas não querem ouvir, não gostam de ouvir, faz mal para elas. Mas este é o caminho aqui na terra. Esta é a estrada que nós temos que caminhar,
que andar por ela, não é outra. Então eu peço, Senhor, a tua ajuda sobre cada um de nós, que nós possamos estar nos preparando a cada dia para o dia mau, para o sofrimento, para as provas que virão. Fortalece-nos, ó Pai, porque nós sabemos que somos fracos e precisamos do Senhor. Esta, Senhor, é a minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.